Nos próximos capítulos da novela A Gata, Lorena liga para sua comparsa, dizendo que tem certeza que o romance entre seu filho e a gata piolenta terminou. Gisela avisa que a mulher tem que dar um jeito de tirar Esmeralda da casa de Silencioso, pois, se por acaso Paulo e a ex-noiva conversarem com mais calma, podem perceber que foi ela quem armou tudo. E Lorena, sem perder tempo, coloca seu plano em funcionamento. Ela manda Dora à casa de Silencioso, avisar Esmeralda que a moça precisa ir correndo acudir a sogra, que passou muito mal quando foi levar o marido para tomar banho. Gata, que estava prestes a contar aos pais o que aconteceu no escritório de advocacia, diz que precisa ir, pois se comprometeu em ajudar Augusto. Antes de sair, ela avisa que Paulo e ela terminaram definitivamente. Do outro lado da cidade, Mariano chega à galeria de Gisela e vê um dos quadros de seu irmão sendo vendido. Ele avisa a entojada que aquela é a última obra de arte de seu irmão que ela irá vender e entrega uma pasta com documentos à víbora. O advogado avisa que o juiz anulou o contrato que ela tinha com Paulo. Gisela diz que não sabe qual é a trapaça que ele está tentando fazer, mas avisa que não vai ficar assim. Porém, Mariano, com seu humor sarcástico, diz que a sentença é legítima, mas não consegue parar de admirar a obra de arte que é ver ela se contorcendo de raiva. Alguns momentos mais tarde, Esmeralda chega à casa de Augusto e ainda é obrigada a ouvir que deve deixar Paulo livre, pois os dois são muito diferentes. Chorando, a moça revela ao sogro que o casal terminou para sempre e ele manda a garota se afastar da sua família. Totalmente cega, Esmeralda revela que a única pessoa naquela família em quem ela confia é Lorena, que está sempre intercedendo pelo filho. Mas Augusto responde: "A minha esposa é uma serpente de duas cabeças. Você é tão ingênua que não percebe nada." Mas Gata tenta defender a sogrona, dizendo que ele precisa deixar de ter tanto ódio. A moça insiste em ficar, mas ele consegue expulsá-la de sua casa. Já nos braços do papai, Esmeralda chora sem parar e diz que não aguenta mais, pois não pode mais suportar. Fernando fica preocupado e revela que Jacira não quis contar nada. A moça então revela que Paulo não confia nela e esqueceu de todos os seus sonhos e até dos próprios filhos. Paulo chega à casa dos pais e pergunta a Augusto onde está Esmeralda. Mas o velho resolve dizer que a moça foi embora para sempre e lembra que sempre disse que os gêmeos não eram seus netos. E na casa ao lado, Gata conta aos pais que Paulo a estava seguindo, pois foi até o escritório de advocacia apenas por duvidar de sua conduta. Fernando fica furioso e jura que o rapaz vai ter que se explicar. Depois de contar tudo o que aconteceu no escritório de advocacia, Esmeralda reclama de dor de cabeça, mas conta a Jacira que, quando esteve na vizinha, Augusto acabou convencendo-a que passou a vida toda lutando por algo impossível. Neste meio tempo, Paulo está discutindo com o pai, que insiste em dizer que as crianças não são seus filhos. O rapaz não deixa barato e diz que tem certeza que tem alguém pagando João Garcia. Agora, o rapaz quer saber se esta pessoa não é seu pai. O velho advogado quase se mija de tanto rir da cara do filho. Do outro lado da cidade, Mercedes vai até o lixão procurar Rita e conta que os Cruz estão passando por uma situação muito difícil e não sabe o que fazer. Por isso, ela está ali para ver se as cartas têm alguma resposta. E enquanto Paulo continua brigando com o pai, Esmeralda conversa com seus filhos, dizendo que mesmo que eles não tenham Paulo, ela está ali sempre para apoiá-los. No barraco de Rita, ela diz que, segundo o tarô, a pessoa que está prejudicando Gata está escondida atrás de uma rede de mentiras e é por isso que aparecem vários culpados, mas somente uma pessoa é a responsável por tudo. Rita diz ainda que, nas cartas, aparecem todas as víboras que querem prejudicar a moça, inclusive Gisela e Lorena. Mercedes resolve defender a mulher, mas a cartomante repete que está apenas dizendo o que mostram suas cartas. Ela vira mais uma e aparece um outro homem como executor de todas as maldades. A velha diz que todos o conhecem, mas não conseguem identificar. Porém, ela diz ainda que uma outra carta mostra Augusto Martínez Negrete, o pior de todos. Alguns momentos mais tarde, Paulo vai fazer queixa para a mamãe, dizendo que não conseguiu falar com Esmeralda e que a moça entendeu tudo errado. Lorena aconselha o rapaz a dar um tempo, mas ele está mais preocupado com os seus sentimentos. Lorena tenta insinuar que Esmeralda chegou a dizer alguma coisa que aconteceu no passado entre ela e o tal João Garça, mas Paulo continua afirmando que os gêmeos são seus filhos. Gisela chega e interrompe a discussão. Paulo manda a moça embora, mas ela diz que está ali para visitar Augusto. Lorena diz que vai avisar o marido, pois ela é a única visita que o homem gosta de receber. Se fazendo de sonsa, a dona da galeria tenta conversar com o rapaz, mas ele diz que não tem nada mais que o ligue a ela. Alguns momentos mais tarde, sozinho em um canto da casa,
Paulo jura que se Esmeralda não quer o escutar por bem, vai ter que escutá-lo por mal. Neste meio tempo, Gata recebe a visita de Xavier, que trouxe notícias dos amigos da moça do instituto. O médico não perde a oportunidade de, mais uma vez, falar sobre o amor que sente pela moça. Dando uma de ladrão, Paulo resolve entrar na casa vizinha pela janela do quarto de Esmeralda e estranha a ausência da moça e dos filhos, que sempre estão na varanda pegando sol. Ele resolve vasculhar a casa atrás da garota, indo pé ante pé com seus All-Stars azul marinho. Na sala, Xavier resolve ser mais direto e diz que ama Esmeralda e que gostaria de compartilhar sua vida com ela. A garota afirma que o único homem que ela ama é Paulo, mas sem ouvir uma palavra do que a moça está argumentando, o médico pede a mão de Gata em casamento, e do alto da escada, Paulo escuta a proposta. Enquanto isso, Mariano recebe a ligação de Edgar. O advogado diz que sabe que foi Ramiro quem o recomendou. O rapaz precisa de um pintor talentoso e famoso para avaliar os quadros de sua irmã e possa ajudá-la no que for necessário. Mariano diz que seu irmão é este artista a quem ele está procurando. E o rapaz, do outro lado da linha, afirma que conhece a fama de Paulo em ser sincero, e isso é o que mais conta para ele. Neste meio tempo, Paulo resolve enfrentar Esmeralda e pergunta se ela vai ou não dar a resposta à proposta do doutor. Furioso, ele diz que sabe que este foi o real motivo pelo escândalo que ela fez no escritório do advogado, mas ela diz para ele medir suas palavras. Xavier se mete, dizendo que ele tem o direito de pedir a moça em casamento, e ela, por sua vez, pode ou não aceitar, mas Paulo não quer ouvir e continua gritando que Esmeralda é uma mulher comprometida. Gata diz para o rapaz que não quer mais vê-lo, e o que ela faz de sua vida não é problema dele. Fernando chega para acabar com a discórdia, dizendo que a vontade da moça precisa ser respeitada. Mas Paulo insiste que a atitude dela só vai piorar as coisas relacionadas ao processo de guarda de João Garcia. Silencioso pede que o rapaz pare com a gritaria e pede que ele respeite Esmeralda, mas Paulo grita que é ela quem tem que se dar ao respeito. Furioso, Silencioso dá um chega pra lá no rapaz. Do outro lado da cidade, Edgar conta a Vitória que conseguiu achar o pintor para avaliar seus quadros e que ele deverá encontrá-los na fazenda. Neste meio tempo todo cagado, Paulo pede desculpas a Silencioso e explica que ele nunca deu um passo em falso. Porém, chateado, o rapaz deixa claro que a família Cruz está sendo muito injusta com ele. Mariano chega dizendo que precisa falar com o irmão, que avisa que prefere falar com o advogado longe daquela casa. Sem entender nada, o rapaz segue o pintor, tentando saber o que aconteceu. No escritório de Silencioso, Xavier continua insistindo em namorar Esmeralda, mas ela diz que está marcada para sempre pelo amor de Paulo. O médico, mais uma vez, diz à moça que quer que ela seja sua esposa. Na casa dos pais, Mariano explica a Paulo que falou com um cliente e ele quer que o irmão vá para o interior a trabalho, pois está procurando um pintor. No entanto, Paulo diz que este não é o melhor momento e revela que Xavier pediu a moça em casamento. Mariano diz que o rapaz deveria ir para o interior, mas não sem antes resolver sua situação com Esmeralda. E na casa ao lado, Xavier finalmente consegue convencer Esmeralda a pelo menos pensar na sua proposta de matrimônio. Do outro lado da cidade, em seu apartamento, Virgínia alisa seu vestido de noiva, enquanto Centavinho lê os cartões dos presentes que ganharam pelo casamento. A mocinha está muito feliz, mas se lembra que ninguém falou nada sobre os futuros filhos do casal. Carlos lembra imediatamente das palavras de Paulo, mas não diz nada à namorada. Ela lembra que os dois combinaram de ter filhos logo e ele sugere a adoção. Desconfiada, Virgínia diz que o rapaz deve ter conversado com sua mãe e ela deve ter o convencido a não querer mais os filhos que planejaram. No instituto, Manuel dá uma bronca em Xavier por ter pedido Esmeralda em casamento. Os dois brigam, e Manuel lembra que a moça é apaixonada por Paulo, mas o médico está disposto a lutar pelo amor da gata. E pela terceira vez naquele dia, Paulo vai novamente até a casa da noiva para tentar conversar com ela. Esmeralda diz que já deixou claro que não quer mais nada com ele, e o manda embora. Agora Paulo corre pro colinho do irmão, e conta que Esmeralda desta vez não vai ceder, pois está muito magoada com sua desconfiança, e avisa que ele também decidiu aceitar o convite de Soares e viajar para o interior imediatamente. No dia seguinte, Esmeralda conta a Jacira que tem uma reunião com o detetive particular para saber se ele descobriu alguma coisa sobre João Garça. A mulher lembra que já viu o sujeito em algum lugar, mas não lembra da onde. Esmeralda diz que tem a mesma impressão, mas também não sabe como conhece o rapaz. Logo cedo, Gisela vai visitar Lorena e diz que a ida do rapaz para o interior veio a calhar,
pois assim ele vai ficar longe de Gata enquanto os dois ainda estão brigados. A megera conta que o cliente do filho se chama Edgar Soares, e Paulo deverá avaliar os quadros da irmã do empresário, chamada Vitória. Gisela não gosta nada de ouvir estes nomes. Gutierrez conversa com Mariano e pede que ele avise ao irmão sobre a reunião marcada com Garça. O advogado avisa que Paulo deixou uma procuração, pois teve que viajar a trabalho. Gutierrez afirma achar estranha a decisão de Paulo em se afastar do caso, mas Mariano avisa que tem todas as condições de defender o rapaz. Neste meio tempo, Paulo chega à casa dos Soares e conhece Vitória. A moça tenta ser simpática, mas o pintor quer ir direto ao assunto e deixa claro que está ali para trabalhar, pedindo para ver os quadros da garota e dar sua sincera opinião. Na cidade, Fernando comenta com a esposa que a situação entre Paulo e Esmeralda não está cheirando bem. Branca concorda e diz que o rapaz não tem sido negligente com o processo dos filhos. Jacira mete o bedelho e diz que Gata acha que o rapaz é um irresponsável, mas Silencioso se dá conta que alguém deve estar influenciando sua filha contra o namorado. Minutos mais tarde, Esmeralda chega ao escritório de Mariano, que quer acompanhar a moça ao escritório de Gutierrez. Quando o advogado ia contar que ela não vai mais encontrar Paulo lá, Damião chega e os três saem para a tal reunião. No escritório de Gutierrez, a moça continua dizendo que não conhece o rapaz, mas ele diz que sabe que a magoou. Porém, nada os impede de ficarem juntos. Gata se enfurece e dá uma biaba na cara do sujeito e Damião segura a garota. E enquanto Paulo se diverte com Vitória na fazenda, Gutierrez avisa Esmeralda que vai levar o caso aos tribunais. Ela implora para ele não fazer isso e Garça complementa dizendo que não tem nada a perder, pois, se ela não quer reconhecer seus direitos como pai, é melhor deixar que a justiça resolva. Mas o sujeito não para por aí e avisa que vai pedir a guarda das crianças, afirmando que com o passado da moça, tem certeza que nenhum juiz vai negar o seu pedido. João Garça ainda deixa claro que quando ganhar a causa vai sair do país com os filhos e ela nunca mais vai voltar a vê-los.